Eu quero contar uma história para vocês. É uma história sobremaneira conhecida. Mas eu quero começar a ministração contando uma história. É a história de Davi. A história de Davi precede o aparecimento de Davi na Bíblia. Começa com Saul, na verdade. O povo de Israel escolheu um rei. Queria um rei. Não estava satisfeito de ter um governo teocrático, de Deus ser o governo deles. E eles viram que os povos das terras que eles entraram, em Canaã, tinham reis. E aí eles queriam um rei. O governo era exercido por juízes. Os juízes faziam a gestão do povo, a administração, e eram os líderes espirituais. Mas o povo pediu um rei. E Deus deu Saul. Agora, Saul, com toda a imponência que tinha, um homem alto, forte, um homem que começou bem, ele terminou mal, porque Saul achou que podia ser independente de Deus. Saul achou que podia governar pela sua própria maneira de governar. E nada dá certo sem Deus, queridos, nada, 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 nada. Deus é conhecedor de todas as coisas. Ninguém ama a nossa vida como Ele ama, nem nós mesmos nos amamos como Ele ama. Ninguém ama nossos filhos como Ele ama. Tudo que queremos fazer sem Deus, nós ficamos batendo cabeça, essa é a verdade. E Saul desobedece Deus. Deus deu um comando de guerra, Saul desobedeceu a Deus e Deus desistiu de Saul. Ontem eu fiz essa pergunta aqui no seminário para quem estava, ou anteontem. Por que Deus desistiu de Saul e não desistiu de Davi? Se o pecado de Saul foi desobediência a um comando de guerra. Os valentes podiam ficar com os despojos, os vitoriosos na batalha podiam ficar com os despojos. Era natural que ficasse. Era lei de guerra. Mas no caso específico dos amalequitas, Deus falou para Saul não pegar os despojos. E Saul desobedeceu. Eu falo que Deus não desistiu de Davi com pecados maiores aos nossos olhos, que é adultério, é homicídio, porque Davi se arrependeu e Saul não se arrependeu. A obstinação, que é teimosia, levou Saul a cada vez mais apartar-se de Deus. E é interessante, queridos, que o profeta, que na época que Saul desobedeceu, estava como o profeta de Israel, que era o profeta Samuel, um profeta aprovadíssimo por Deus, conexão direta com o céu, orou por Saul e Deus falou para ele, não ore por Saul, que eu não vou ouvir a sua oração. Imagina, Deus não ouvia a intercessão de um profeta como Samuel. E aí a gente tem que parar para pensar, interceder por rebeldes, interceder por teimosos. Será que está adiantando fazermos isso? Não é? Se nem a oração de Samuel Deus escutou. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a oração é abominável. Deus não escuta oração de gente que quer viver do próprio jeito, fazendo a própria besteira. Pode pedir, ore por mim, e a oração não vai passar do teto. Mas, enfim, Saul começou a fazer tudo errado. Presta atenção, igreja. Não existe zona neutra no mundo espiritual. Ou é império das trevas ou é reino da luz. Ou é império das trevas ou é reino da luz. Ou está sob a influência das trevas ou está sob a influência da luz. Quem governa nas trevas? Satanás. Quem governa na luz? Jesus. Há um príncipe das trevas e há um rei na luz. Todo o império das trevas tem as suas peculiaridades. Vamos imaginar como um reino. Um reino tem uma bandeira, tem uma língua, tem um governo. Um país tem a sua bandeira, tem a sua língua. O Brasil tem aquela bandeira verde e amarela. A língua é o português. O tipo de governo é a presidência da República. Enfim, é o presidencialismo. Todo governo tem essas estruturas. No império das trevas, o governo, o presidente, o imperador, na verdade, é Satanás, ele que governa.
A bandeira do império das trevas é o ódio, é o ressentimento, é a amargura, é a vingança. É a vingança. E a língua? A língua é a briga, o confronto, a maldição, a murmuração. No reino da luz é diferente. O governo exercido pelo Senhor Jesus, a bandeira é o amor. É o amor. A língua é abençoar, é adorar, é profetizar a luz, profetizar o bem. Quando uma pessoa começa a viver sob a égide das trevas, ela começa a fazer tudo que as trevas vai legitimar para que a pessoa seja marcada pelo lugar onde ela está. E Saul começa a fazer tudo errado. Aí, em decorrência disso, Deus já escolheu outro rei. E aí Deus fala para o profeta Samuel, enche um chifre de azeite e vai para a casa de Jessé, porque lá eu escolhi um rei. E o profeta ficou numa situação extremamente difícil, porque existe um rei no governo, como é que ele vai derramar o azeite na cabeça de outro rei? Rei morto, rei posto, só depois que morre um que põe outro. Não tem dois reis, não pode ter duas cabeças, não pode ter um governo duplo. Mas Deus deu a estratégia para o profeta. Na verdade, o profeta ia fazer apenas um ato espiritual, não era um ato de governo. Ia derramar o azeite na cabeça do futuro rei, para ele ser ungido, receber o Espírito Santo. E recebendo a unção que ia fazer com que ele governasse como Deus queria que ele governasse. E aí o profeta arruma uma estratégia, vou celebrar ao Senhor. Vai para a casa de Jessé, Jessé em Judá, Judá é uma cidadezinha pequenininha, muito pertinho de Jerusalém, e o profeta Samuel, conhecidíssimo, aprovado, famoso, vamos chamar assim, chega em Judá, na casa de Jessé, em Belém, e vai ungir um rei. Quando ele chega na casa de Jessé, eu acredito que foi uma recepção fora do comum. Por quê? Porque o profeta Samuel é ninguém nada mais, nada menos que o grande profeta Samuel, que acaba de chegar. E aí, quando tem a notícia de que vai ungir um dos filhos, sem falar a palavra rei, vai derramar um azeite, nesse azeite vai haver uma unção, eu creio que houve um rebuliço naquela casa. E aí entra o primeiro filho de Jessé, alto, forte, bonito, tudo de lindo. Era como se fosse trocar 6 por meia dúzia, porque Saul era alto, forte e bonito. E agora entra o alto, forte e bonito, que é o primogênito. E o primogênito tem algumas vantagens pela tradição. O primogênito leva o nome da família. O primogênito tem herança dobrada. O primogênito, aquele que abria a madre, ele tinha uma posição espiritual diferenciada, e certamente que isso influencia o profeta. O profeta vê alguém entrar pela porta, alto, forte, bonito, é primogênito, é um dos filhos de Jessé, é esse que eu vou ungir. E quase derrama o azeite na cabeça errada. Igreja, presta atenção. Era o profeta Samuel. Era o profeta, não era um profeta. E se enganou. E se enganou quase derramando o azeite na cabeça errada. O que isso fala para você? Para mim, fala que o profeta, por mais capacitado que seja, por mais ungido que seja, ele é homem, ele pode errar. E nós precisamos entender isso, não termos os profetas como semideuses, que não erram nunca e que a palavra dele é a palavra final. A palavra final é de Deus, queridos. Só quando Deus fala que cala-se diante dele toda a terra. As profecias precisam ser provadas. Agora, o profeta Samuel ia derramar o azeite na cabeça errada, mas ele tinha um link com o céu, ele tinha uma dependência de Deus. E ele ouvia a voz de Deus. Eu falei ontem também que nós precisamos estar o tempo todo ouvindo a voz de Deus. Deus fala para Abraão matar o filho. Sobe no monte, leva o menino e sacrifica o menino, Isaque.
E tudo foi preparado para o sacrifício. Quando o cutelo já estava descendo sobre o peito de Isaac, Deus fala, não mata. Mata e daqui a pouco não mata. Se ele não escuta a segunda fala de Deus, ele mata o filho dele. Tem gente que escuta uma vez Deus falar e aí toma aquele caminho e nunca mais escuta Deus falar e continua naquele caminho. E não sabe por que está dando errado. Porque Deus já falou outra coisa e ele não ouviu. Ele não ouviu, ele vira um obstinado também. O profeta ouviu. Deus falou, não é este. E ainda disse algo para o profeta, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Isso significa, eu não vejo a estatura, eu não vejo a beleza, eu não vejo o rosto dele, eu vejo o interior dele, eu vejo o coração. E Deus também não fala que é um dos outros. E entram todos os filhos de Jessé, todos. Entram todos menos um. Entram 7 filhos de Jessé. E para todos eles, Deus dava negativa. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. O profeta deve ter ficado esperto depois do primeiro. E Deus foi repetindo que não era, não era, não era. Quando entra todos os filhos de Jessé, aparentemente todos, e todos foram rejeitados por Deus nessa hora, o profeta deve ter ficado meio confuso. Então, aonde que está esse filho? Existe outro filho? E aí o profeta pergunta para Jessé, acabaram-se os teus filhos? Tem mais um, em resumo? E aí Jessé fala, tem Davizinho. Está lá, atrás das malhadas, cuidando de um rebanho. Queridos, quando o profeta chegou, a atitude desse pai correta teria sido, manda buscar meu filho Davi. Porque o profeta pode começar a profetizar a qualquer hora. O profeta é boca de Deus em Israel, Israel inteiro sabe que Samuel é boca de Deus. E agora Samuel está dentro da casa de Jessé e as ovelhas são mais importantes do que o filho estar reunido. Tem alguma coisa errada aí. Quando ele fala, tem mais um, tem Davi, o banquete já estava na mesa. Certamente que quando o profeta chegou, Jessé chamou os servos e falou, olha, mata aquele novilho cevado, nós vamos fazer agora o melhor churrasco do dia, porque é o profeta que está na nossa casa, nós vamos servir o melhor para ele, deixa eu fazer outro parênteses para você, não trata profeta mal. A palavra de Deus lhe diz que quem receber profeta no caráter de profeta tem galardão de profeta. Um dia eu fui ministrar numa cidade, não vou contar onde é, e eu ministrei 3 dias, encontro de casais, o dia inteiro. O último dia encerrou na igreja, domingo encerrou na igreja. E aí, depois do culto de domingo, todo mundo muito cansado, porque o encontro de casais puxado, comendo num acampamento onde houve um encontro de casais, num hotel, na verdade. Quando terminou o culto de domingo, saímos da igreja, o pastor ia nos levando para o hotel, e ele disse, pastor, a senhora está com fome? Eu falei, muita fome, pastor. Pregar dá uma fome, pregar é quase uma academia de ginástica. Aí ele falou assim, a senhora gosta de mini pizza congelada? Não, a senhora come mini pizza congelada? Eu falei, como, pastor? Eu tenho estômago missionário, eu como tudo. Ele falou, então nós vamos lá em casa, que eu tenho umas mini pizza congelada, e eu vou assar para a gente comer lá em casa. Aí eu olhei bem para ele, com a minha sinceridade de mato-grossense. Eu falei, pastor, vamos embora, eu topo. Agora eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu sou terra boa, pastor. Tudo que planta em mim nasce. Sabe o que vai acontecer? O senhor vai passar o resto da sua vida visitando a igreja e comendo mini pizza congelada. O senhor vai colher o que o senhor está plantando. Aí ele olhou para mim e falou, vamos para a churrascaria, pastor. Quem recebe profeta no caráter de profeta tem galardão de profeta. E eu creio que quando o profeta Samuel chegou,
Jessé mandou preparar um churrasco, mandou preparar um banquete, a mesa estava posta, a mesa estava pronta, enquanto estavam conversando, tudo foi preparado. E quando o profeta pergunta para Jessé, acabaram-se os teus filhos? E Jessé fala, não, tem mais um, Davizinho. Ele diz, o profeta diz, eu imagino a mesa pronta, todo mundo em pé, esperando o profeta sentar, para todo mundo sentar, é a honra da casa. E o profeta olha para um, olha para outro e fala, não sentaremos à mesa sem que ele venha. Em resumo, ninguém senta, porque ninguém vai comer antes do menino chegar. Gente, eu imagino o constrangimento. Eu imagino Jessé já corre, já fala para alguém, vai buscar o menino, corre e vai buscar o menino, porque o profeta falou que ninguém senta e ninguém senta. E quanto tempo demorou? Não sei onde Davi estava, era perto, era longe, não sei. E eu imagino um olhando para a cara do outro. E ninguém senta à mesa antes que o menino chegue. Por que o menino não estava na casa? Esse menino era rejeitado. Esse menino era um anônimo naquela família. Na verdade, era um improvável. É improvável que ele seja escolhido por Deus. Então, vamos deixar ele lá no canto. Mas Deus escolhe os improváveis, queridos. Deus escolhe a menina do lixo de Aquidauana. Deus escolhe o menino de trás das malhadas. Quando Davi chega, não sei quanto tempo demorou, mas os olhos estavam fixos na porta. Porque todo mundo queria sentar para comer e o constrangimento tinha que acabar. Quando Davi entra, que coloca o pé na sala, Deus fala para o profeta, esse é ele o rei, é ele. E aí a palavra de Deus diz que o profeta derramou azeite na cabeça dele e ele foi cheio do Espírito Santo. O profeta não disse, eis que te digo que agora estás constituído como futuro rei de Israel. Não, nada disso. Foi uma unção espiritual. O Espírito veio sobre Davi e eu creio que falou o coração de Davi. Você está recebendo da parte de Deus uma unção de governo e no tempo certo as coisas vão acontecer. Ok, terminou a unção, todo mundo deve ter ficado muito sem graça, senta para comer, termina de comer, Davi arrebitou o nariz, falou para o pai e para os irmãos, agora as coisas mudaram aqui em casa, porque agora eu sou diretoria, escolhido por Deus para ser rei, e não vou mais para trás das malhadas. Não foi isso que aconteceu. Davi voltou para trás das malhadas, como se nada tivesse acontecido. Porque uma das qualidades dele, ou uma das marcas de caráter dele, que fez ele se tornar um homem segundo o coração de Deus, era a humildade. Davi era humilde. E ele volta para trás das malhadas. Ele não diz para a família, agora eu sou diretoria, me trate bem. Não. Mesmo lugar de antes. Lugar de esquecido. E ele está atrás das malhadas e a vida continua. Eu comecei falando de Saul, Saul vivendo independente de Deus, fora da presença de Deus, fazendo o que dava na telha, e falei que no mundo espiritual isso é influência do império das trevas. E como um abismo chama outro abismo, chega uma hora, o governo de Satanás começa a aumentar na mente da pessoa. Quanto mais ela está sob a influência das trevas, mais ela faz errado, mais portas são abertas e mais ela vai perdendo o domínio próprio e o domínio vai passando para as trevas. E aí Saul começa a ser afligido por demônios. Demônios afligiam Saul, entrava no corpo dele. No começo era uma opressão maligna. Na opressão, o demônio está por fora, influenciando o comportamento. Como um homem montado num cavalo, tem as rédeas, vira para a direita, vira para a esquerda. Como homem carregando marionetes, influenciando, mas sem entrar dentro. Só que vão repetindo os atos de desobediência à palavra de Deus, sob essa influência, e uma hora a porta abriu-se tantas vezes que o demônio entra e entra no corpo. Uma opressão futuramente vai ser uma possessão. E Davi fica possesso, e no Velho Testamento inteiro, ninguém tem autoridade espiritual para expulsar demônios.
O homem teve autoridade espiritual quando ele foi criado, formado à imagem e semelhança de Deus, colocado na terra, e Deus disse para ele guardar o jardim. Guarda o jardim. Por que você guarda seu carro? Por que você guarda suas joias? Por que você guarda seu dinheiro? Porque tem ladrão. O ladrão que mata, rouba e destrói já estava na terra. Um anjo de luz já tinha se transformado em Satanás. E já estava rodeando a terra e passeando por ela. Quando Deus deu ao homem a autoridade para guardar o jardim, o homem tinha autoridade para botar o inimigo para correr do jardim. Mas não exercitou essa autoridade. Ele negligenciou, o inimigo entrou no jardim e ele não fez nada. Aonde estava Adão quando o diabo entrou no jardim que ele tinha que guardar? Fazendo o quê? Aonde estava Adão quando a mulher dele conversava com o diabo no jardim que ele tinha que guardar? O diabo incorporado na serpente. Fazendo o quê? E aonde ele estava que ele não reagiu quando ela contou o que aconteceu? Que foi induzida à desobediência? E ele não disse, me mostra onde está essa serpente, que eu vou pisar na cabeça dela agora. Mas ele disse, ok, vou fazer também. Negligenciou a autoridade espiritual, negligenciou o comando de Deus, perdeu a autoridade espiritual. Deus tirou. Você não vai ver no Velho Testamento inteirinho, ninguém, absolutamente ninguém, que tenha autoridade para repreender o inimigo. Você vai ver no Velho Testamento textos onde Deus diz, eu repreenderei o devorador. Você vai ver texto onde o profeta diz, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. Ou o episódio de Davi e Saul. Saul está possesso, aí alguém fala, tem um menino, filho de Jessé. Lá em Belém, ele toca uns instrumentos que ele mesmo faz, e quando ele toca, a presença de Deus é muito forte. E pode ser que isso traga bem-estar para o rei. O rei está possesso, não tem ninguém que tenha autoridade espiritual, a autoridade só veio com Jesus. A autoridade espiritual só volta na terra quando o Filho de Deus está encarnado, andando na terra, e lá no Jordão, no dia do batismo, a Trindade se junta na terra. A voz do Pai diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, o Espírito desce em forma de pomba, e a hora que se junta na terra, Pai, Filho e Espírito Santo, a autoridade volta para a terra. Por isso que só depois do batismo foi permitido a Jesus encontrar-se com o diabo. Aí mandam chamar o menino. Saul está possesso, ninguém tem autoridade. O rei está possesso, e ninguém tem autoridade para expulsar o demônio. Então, nós vamos chamar o menino que toca o instrumento que ele mesmo faz, e o Espírito de Deus vem, pode ser que Saul fique bem. Mandam buscar Davi. Davi, o desconhecido, Davi o improvável, continua atrás das malhadas, um menino que ninguém sabe de nada, mas alguém contou que ele toca um instrumento. Vamos buscar Davi. Davi vem, vai aos aposentos de Saul, e o demônio se afasta de Saul. Quando Davi tocava o instrumento dele, e não era por causa do instrumento, não vem o Espírito de Deus por causa da caixa de som, não vem o Espírito de Deus por causa do violão de alto preço, não vem o Espírito de Deus por causa do teclado, ele só vem por causa da adoração. Só. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. A única oferta real que nós damos para o Senhor é a adoração. Sabe por quê? Porque todo o resto Ele nos deu primeiro. Nós ofertamos a nossa vida, Ele que nos dá a vida. A vida é dom de Deus. Nós ofertamos os nossos filhos, Ele que nos deu os filhos são herança do Senhor. Nós ofertamos dízimos e ofertas financeiras, hoje na hora do ofertório fizemos isso. Sabe o que na verdade estamos fazendo nessa hora? Nós estamos agindo igual criança que pega dinheiro do pai para comprar a gravata do pai para dar de presente. Vai ter o Dia dos Pais agora em agosto, as crianças vão dar presente para o pai com o dinheiro do pai, porque na verdade elas não têm dinheiro delas. Tudo que chega nas nossas mãos é Ele quem deu. Ele que deu, não tem um centavo que você traz que Ele não tenha te dado primeiro.
Agora, a adoração, não. Ele não te adorou primeiro, ele te amou primeiro. Por isso que Deus procura adoradores, porque é a oferta genuína que nós podemos dar a Deus é a nossa adoração, queridos. E Davi era um adorador. Davi vivia num tempo em que o ritual era do Velho Testamento. Uma vez por ano, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava para ter contato com Deus. Davi tinha contato com Deus toda hora no campo. Toda hora falava com Deus. Salmodiava, adorava, cantava. E ele tinha tanta convicção que ele era alguém especial, que num dos salmos ele fala: os meus inimigos se levantam e eu posso morrer se eu for à cova. Quem vai te adorar? Ou seja, ninguém te adora, Deus. Não deixa eu morrer, não. Não deixa morrer o adorador. Enfim, Davi é chamado, e quando ele adora, o Espírito Santo vem e o espírito imundo sai. Opa! O menino, ilustre e desconhecido, agora é conhecido dos assessores do rei. Porque o rei tem os seus bajuladores sempre. Quem está no governo tem aquela turma que fica em volta dele, que são os assessores mais perto, são os puxadores de atenção, são aqueles que ficam cheios de bajulação. Todo mundo agora conhece Davi. Davi é o menino que chega, toca e o rei fica bem. O menino não é mais o ilustre desconhecido, ele é conhecido da alta estirpe de governo agora. E aí ele chega em casa e reúne a família dele, arrebita o nariz e fala: não faço mais serviço de última categoria, porque agora eu frequento o ambiente real, eu vou para o aposento do rei, vocês me respeitem. Não mudou nada. Não muda nada. Davi continua sendo a mesma pessoa. Não importa onde Deus o usa, não importa como Deus o usa, ele sabe que é Deus que está fazendo, não é ele. Ele tem convicção da sua insignificância sem Deus. Por isso ele tem uma plena dependência de Deus. Volta para trás das malhadas. Aí agora acontece algo em Israel. Quando o rei, que é o líder do governo, começa a agir sob a influência das trevas, paralelamente existe um mundo espiritual. Existe um principado no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso é uma hierarquia espiritual. E os principados são os demônios de alta patente que estão porque o líder da nação está fazendo tudo errado. O principado do rei da Pérsia governava quando Ciro era o rei da Pérsia. Isso está no livro de Daniel, capítulo 10. Os principados têm autorização legal porque as autoridades lhes dão essa autorização. E aí havia um principado que agia usando o povo da Filistia. Os filisteus sempre foram usados por Satanás para afrontar o povo de Deus. Sempre foram. E os filisteus se levantam contra Israel, e no meio dos filisteus tem um gigante, um homem de 2,70 metros. Um homem enorme, um gladiador. E esse homem desafia que alguém do exército de Israel duele com ele, homem a homem. E ele diz: se nós brigarmos, o vencedor ganhou a guerra. Não precisa haver guerra, não precisa morrer ninguém. E começa a intimidar o povo de Israel, o exército do Deus vivo. Quando você lê a história de Golias, quando você lê a história dessa guerra, você vai ver que o começo dela começa, a história diz que havia um vale, havia um monte, havia outro monte. No monte de cá estava acampado o exército de Israel. No monte de cá o exército dos filisteus. No meio havia um vale. Quando começa a história, o gigante está lá no alto do monte. No meio da história diz: e vem descendo o gigante vem avançando. O afrontador vai chegando mais perto. Quase no fim da história está escrito: e subindo o gigante, ele já está na outra ponta. E ele afronta o exército de Israel, e o diabo é assim.
Quando ele vê que ninguém exerce a autoridade espiritual, quando ele vê que ninguém bota ele para correr, ele vai avançando. Ele vai ganhando território. Ele vai avançando. E aquele gigante afronta o exército do Deus vivo dia e noite. Fazem 40 dias que ele, de manhã e de tarde, vai lá e fala o que envergonha o exército, chama todo mundo de covarde, fala que não tem homem naquele exército. E aí todo mundo com idade de guerra foi convocado. Todo mundo em Israel que tem idade para se alistar foi chamado, porque está ficando feia a história. Os filisteus têm um gigante, nós não temos, vamos chamar todo mundo que pode lutar por nós. E Jessé tinha 8 filhos, e dos 8 filhos de Jessé, 3, só 3, tinham idade para a guerra. Ele tinha 8, só 3 tinham idade para a guerra. E aí você faz uma continha. Se 4 e 5 não tinham idade para a guerra, e se Davi era o caçula, quantos anos tinha Davi? 14 anos no máximo. No máximo 14 anos. Esse menino que toca o instrumento, que o demônio sai do rei, esse menino que recebeu azeite, tinha 14 anos. E aí, queridos, além de ser o menino que cuida das ovelhas, ele é o menino de recado da família. O pai está preocupado, tem 3 filhos no campo de batalha, chama o menininho Davi e fala, vai lá, traz notícia dos seus irmãos, para deixarem você entrar lá, você tem que agradar o comandante. Leva queijos, leva passas para os seus irmãos, castanhas, agrada o comandante, entra lá, me traz notícia, eu quero saber como é que está teu irmão. Davi era tão rejeitado pelos irmãos que num dia em que ele chega com um presente para os irmãos, num dia em que ele chega com notícias do pai, ele é escorraçado. Os irmãos falam para ele, o que você está fazendo aqui? E as ovelhas, por que você não está cuidando delas? Só que a hora que Davi chega no arraial de guerra, é a hora da afronta do gigante. O gigante tinha hora para afrontar. O gigante está afrontando naquele exato momento. E Davi sente uma indignação santa. Davi olha para aquele gigante que afronta um exército de homens maduros, homens de batalha, que afronta o rei, que afronta o exército de uma nação. E ele olha para aquele gigante e ele fala, quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Queridos, eu creio no que eu vou te falar, porque eu hoje conheço do mundo espiritual. O mundo espiritual, para agir no mundo natural, ele precisa de corpos. Os demônios precisam de pessoas para incorporar, para agir. O Filho de Deus teve que ganhar um corpo para poder andar no mundo natural. Deixou a sua glória, a sua majestade e vestiu-se de homem. O Espírito Santo, para agir na terra, precisa de um corpo chamado igreja. Um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Porque a terra Deus deu para o homem. E Deus não opera na terra sem os homens. É pela instrumentalidade de pessoas que Deus faz o que Ele tem que fazer. E eu creio que quando Deus viu aquele menino, 14 anos aproximadamente, sentindo o que Deus sentia, que era uma indignação por aquela afronta, quando Deus viu aquele menino brabo, porque ele ficou indignado de ver o que estava acontecendo, Deus olhou e falou, está aí um que eu posso usar, porque ele sente o que eu sinto. É esse menino que eu vou usar. É esse menino que eu vou usar para acabar com essa bagunça. E é assim, queridos. A hora que sentimos uma indignação por aquilo que está errado, Deus fala, você que eu vou usar. É você que eu vou usar para começar a mudar a história. Foi assim comigo também, querido. Quando eu comecei a sentir uma indignação por ver o povo de Deus dentro da igreja, sofrendo, afligido por Satanás, e uma teologia farisaica dizendo que ninguém dentro da igreja tem problema. Eu comecei a sentir indignação por isso. E eu pedi a Deus, me ensina o que eu não sei ainda,
porque nós precisamos cuidar do povo de Deus na terra. E aí, queridos, aquele menino fala, eu vou brigar com os gigantes. Quem que vencer essa batalha, quem derrubar o gigante, vai ganhar o quê? Porque ele não era bobo também. Vai casar com a filha do rei, vai ganhar, tem aí os seus benefícios, tem um prêmio. Pois ele falou, eu topo, eu vou derrubar esse gigante. Mas, na verdade, a motivação dele foi a indignação de ver aquele estado de coisa. Saul manda chamar, devem ter dito para Saul, apareceu um doido. Fazem 40 dias e 40 noites que o gigante está chamando alguém para a briga, ninguém quer, agora tem um menino lá que quer. E é o menino que toca o instrumento para o senhor aí, que o demônio sai. Ninguém falou isso para o rei, é claro, né? Mas o senhor conhece, é Davi, o filho de Jessé. O rei manda chamar Davi, preocupado. Ele conhece Davi, Davi é o menino que entra no aposento dele. Ele manda chamar Davi e ele fala para Davi vestir. Primeiro ele tenta fazer Davi desistir. Quando ele vê a determinação de Davi, ele tenta fazer Davi vestir a armadura dele. Preparar-se para a batalha com as armaduras dele. Só que as armaduras de Saul não servem para Davi. As armas da nossa milícia, queridos, não são carnais, elas não são materiais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As nossas armaduras, aquela armadura da carta aos Efésios, que é o capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, sapatos do Evangelho da paz, elas não são armaduras místicas e nem naturais. Elas são armaduras espirituais e elas são uma posição em Cristo, uma posição em Deus. Capacete da salvação é ser salvo. Coraça da justiça, uma vida de integridade e justiça. Cinturão da verdade, foge da mentira. Calçados do Evangelho da paz, deixa de ser encrenqueiro. Seu Deus é o príncipe da paz. Veio para conciliar todas as coisas. Enfim, é um estilo de vida. Davi fala para o rei, não, sua armadura não me serve. O rei era independente de Deus, Davi era dependente de Deus. Começa por aí. E Davi ainda tranquiliza o rei. Davi fala, sabe, rei, quando eu estou cuidando das minhas ovelhinhas, vem um urso ou vem um leão e abocanha uma ovelhinha e leva. Sabe o que eu faço? Eu corro atrás. E eu abro a boca do urso e abro a boca do leão e arranco a minha ovelhinha de volta. Você já viu no Discovery um leão pegando uma ovelha? Imagina um menino de 14 anos abrindo a boca dele e pegando a ovelha de volta. Pastores, vocês que estão aqui, não deixe nunca o inimigo levar a sua ovelha, não. Brigue por ela, guerreie por ela. Entre no mundo espiritual e guerreie com o inimigo por ela. Enfim, ele está dizendo para o rei, eu não tenho medo de nada, Deus está comigo, e se Deus está comigo, se eu derrotei o leão, se eu derrotei o urso, esse gigante aí vai ser mole, quanto maior a altura, maior a queda. E ele enfrenta o gigante. Você conhece a história. Afunda pedras. Queridos, não foi uma pedra que derrubou o gigante. Quando você lê a história, você vai ver que ele acertou o gigante na testa, e pela lei da física, o gigante teria que cair para trás, mas não cai. Cai com a cara no chão. É Deus quem derruba o gigante. Ele precisa da pedra de Davi, mas quem derruba é ele. E aí, Davi pega a espada do gigante, corta o pescoço do gigante e... Tchan, tchan, tchan. Todo Israel conheceu Davi. Todo Israel teve notícia de um homem chamado Davi. Não é mais um ilustre desconhecido atrás das malhadas, não é mais um rapaz que só o pessoal que frequenta o aposento do rei sabe, e eu acho que o pessoal que frequentava o aposento do rei ainda tinha um pacto de silêncio, olha, não vamos contar para ninguém que o rei estava possesso, não, e que o menino veio aqui, tocou e o demônio saiu do rei, vamos ficar quietos, isso é segredo nosso. Agora, todo Israel conhece Davi. Davi vira herói nacional, queridos.
Ele acabou com uma guerra sozinho. Você entende isso? Você acha que é super-homem que aquela nação vai ter como super-herói? É Batman? Não, é Davi. Davi, os meninos brincavam de ser Davi. Davi é famoso, Davi casa com a filha do rei, porque esse era o prêmio. Davi vai para o palácio, Davi é usado por Deus para ser o general das batalhas. Ele se torna o líder daquele exército. O exército estava sendo humilhado, afrontado, envergonhado, agora está sob o comando dele. E como Davi tem uma dependência absoluta de Deus, não vai e não vem se Deus não falar, vence todas as batalhas. Eu vou ou eu recuo? Vai. Ele vai e vence. Todos os atos de guerra de Davi foram comandados por Deus. Dependência de Deus. E Davi vai ficando cada vez mais famoso. Foi morar no palácio, é o genro do rei. Davi não tinha amigos e ele se torna amigo do filho do rei. Atrás das malhadas, escondido lá, não tem amigos. Algumas pessoas malignas criam uma teoria de que Davi e Jonatas, que era o filho do rei, tiveram um relacionamento homossexual. A malignidade chega a esse ponto, porque fala que ele amou. E eu quero dizer para você que é muito fácil, quando cuidamos de pessoas, entender o amor de Davi por Jonatas. Porque Davi tinha irmãos que o escorraçavam, irmãos que o espezinhavam, irmãos que o trataram mal a vida toda. E aí ele encontra alguém que o trata bem, lhe dá a atenção e o respeito. Amigo mais chegado do que um irmão, na verdade. E é claro que ele entregou o coração de amigo para aquele rapaz. Ele não era homossexual, porque se fosse, estaria escrito na Bíblia. Davi fala que a Bíblia fala que ele foi adúltero. A Bíblia não esconde pecado, igreja. Nada na Bíblia está encoberto. A Bíblia é o maior Facebook da história. Rede social igual a Bíblia não tem. Os pecados estão aí publicados geração após geração. Está tudo aí. Mas o que acaba de acontecer? Esse rapaz passa a ser honrado por Israel, admirado por Israel, e em Saul existe um demônio. E a influência demoníaca de Saul faz com que ele não veja como um benefício. Um líder que chega para ele, que o ajuda, um líder que chega para ele e vence as batalhas, um líder que chega para ele e vence o inimigo do povo de Israel, ele não vê como um benefício, ele vê com inveja. Queridos, não existe inveja santa, tira isso da sua cabeça. Inveja é um sentimento demoníaco. A Bíblia diz. A Bíblia diz no livro de Ti. Não existe inveja boa, tira isso da cabeça. A Bíblia fala que existe uma sabedoria que é humana, carnal e demoníaca. Está no livro de Tiago, nem toda sabedoria vem do alto. Tem uma sabedoria que é humana, carnal e demoníaca, e um dos frutos da sabedoria demoníaca é a inveja. Sentimento faccioso, inveja. Inveja é um sentimento que precisa ser combatido. Na inveja, a pessoa deseja ser a outra pessoa. Ela não admira e se alegra com o que Deus está fazendo na vida da outra. Ela quer o lugar da outra, na verdade. Enfim, Saul, movido pela inveja, quer matar Davi. Ele quer matar o genro, ele quer matar o líder do exército dele, ele quer matar o rapaz que fez ele ficar bem. Ele não consegue ver que Deus abençoou a vida dele trazendo aquele rapaz. Ele não consegue ver o liderado dele como alguém que merecia ser honrado. Ele quer matar o rapaz. E aí, um dia, Davi chega de uma batalha. E mulher fala demais mesmo. E as mulheres cantam. E elas fazem um coral. E o coral diz assim: Saul matou milhares, Davi a 10 milhares. Saul matou milhares, Davi a 10 milhares. Davi matou 10 vezes mais do que Saul. Davi tem mais vitória 10 vezes do que Saul. E Saul, ao invés de dizer, que bênção,
Depois que esse rapaz chegou, foi muito melhor do que era antes. Saul quer matar Davi. E se Davi fica, morre. E eu quero te ensinar algo. Muitas pessoas usam a figura de Davi e Saul para falar de princípio de autoridade, obrigando alguém a submeter-se a uma autoridade abusiva. E eles dizem, não se levante contra o ungido do Senhor, porque como Davi não se levantou contra Saul e não tocou no ungido do Senhor, você tem que ficar quietinho no seu canto. Eu quero dizer para você que se Davi fica, morre. Davi não se levantou contra o ungido, não se rebelou, mas fugiu, não ficou, porque ficar debaixo de uma autoridade abusiva é morte. As mulheres têm que submeter-se aos seus maridos, mas não à violência. Os filhos têm que submeter aos pais, mas não à violência, ao abuso de autoridade. Uma autoridade abusiva mata, um homem mata uma mulher, quando ele acha que é incondicional a sua autoridade. E líderes matam liderados quando acham que tem uma autoridade absoluta sobre a vida dos liderados. José recebeu de um anjo o recado, pega o menino e foge, porque Herodes queria matar o menino. E Herodes era a autoridade. Deus não disse para José, aguenta firme e submeta-se à autoridade de Herodes. Deus falou, foge. Fugir é uma estratégia para não morrer debaixo de uma autoridade abusiva. Enfim, Davi, se fica, morre. Não pôde ficar, teve que fugir. Fugir de noite. A esposa dele recebeu o aviso do pai, eu vou matar o seu marido essa noite. E ela ajudou Davi a sair de casa. Arrumaram a cama, botaram a almofada para fingir que tinha um corpo na cama, e ele sai pela janela, porque se saísse pela porta, já tinha gente vigiando para matá-lo. E Davi foge com a roupa do corpo, só. Nada mais do que a roupa do corpo, ele foge na madrugada. E ele tem que fazer algumas coisas muito desagradáveis para não morrer. Ele vai passar pelo território vizinho, ele tem que fingir de louco. Sabe por quê? Porque se o rei do território vizinho sabe que ele é foragido, vai querer capturá-lo e devolvê-lo para Saul para ficar bem com Israel, porque Israel agora tem um exército forte. Israel tem um exército temido. Israel tem um nome forte. Para ficar bem com Israel, o rei vai pegar o fugitivo e vai devolver. E ainda pode pensar, está fugindo por quê? Fez alguma coisa errada. Ele tem que fingir de louco. Ele arranha a porta e baba. E faz ruído com a boca, como se fosse um bobão. E arranha a porta. O rei o identifica, é Davi. Davi é conhecidíssimo, é famoso. Mas o rei pensa, já tem louco demais aqui, deixa esse cara embora, eu não vou prender um louco. E ele passa fingindo de louco. A fama de Davi de guerreiro, agora a fama de enlouqueceu. Deve ter gente que tenha falado, está vendo? Guerreou tanto que ficou louco. Porque tem gente que fala, a senhora fica só metida em guerra espiritual, a senhora vai enlouquecer. Meu filho é o diabo que fica louco comigo. 40 anos batalhando e super normal. Davi foge. Passa por várias circunstâncias, até que ele chega num lugar chamado Caverna de Adulão. Caverna de Adulão é um lugar onde tinha homens, em torno de 400. Endividados, amargurados, a Bíblia diz. E eu acrescento desesperado, porque quem está amargurado e está endividado está desesperado. Sabe como que devia ser Caverna de Adulão? Você já passou em lugar onde tem Cracolândia? Aquele mundo de gente embaixo de um viaduto, sem banho, sem documento, sem dignidade, sem família, sem nada. Perdeu tudo. Um pessoal que não tem mais esperança, a escória da sociedade. Pessoas que ninguém quer chegar perto,
ninguém quer dar valor, que só incomoda a presença. Davi chega naquele lugar. Aquele lugar era seguro para ele. E quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que ele fez-se chefe daqueles homens. Eu creio que os homens o reconheceram, porque Davi era famoso agora. E eu creio que os homens disseram, vem nos chefiar. Sabe por que eu creio? Porque pelo princípio da autoridade, a autoridade é um guarda-chuva. É você que entra embaixo. Quando Deus fala de autoridade, Ele não fala para quem vai mandar, Ele fala para quem vai obedecer. Ele não fala, maridos, imponham-se sobre as vossas mulheres. Ele fala, mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos. Ele não fala, governantes, imponham-se sobre os povos. Ele fala que os povos têm que submeter aos governos. Então, é o de baixo que escolhe o de cima. Não é o de cima que escolhe, eu vou ser autoridade na sua vida. É o de baixo que chega e fala, vem ser autoridade na minha vida. Vem me mentorear, vem cuidar de mim. Não existe relação de autoridade se não houver uma submissão voluntária da pessoa que vai receber. Em resumo, eu acho que os homens chegaram para Davi e disseram, vem nos chefiar. E Davi fez chefe deles. Olha só, você já imaginou quantas respostas Davi poderia ter dado para aqueles homens naquele dia? Onde tudo estava perdido, tudo ficou para trás. Davi podia chegar para aqueles homens e dizer, olha, eu não tenho condição de chefiar ninguém. Eu estou pior do que vocês. Vocês perderam, você perdeu família, você perdeu documento, você perdeu emprego. Eu perdi tudo. Eu deixei para trás a minha história. Deixei para trás o meu nome. Eu estou hoje sendo reconhecido como fugitivo e como louco. A minha esposa ficou lá no palácio, é filha do rei. O meu melhor amigo ficou lá também, é filho do rei. O meu nome de líder de um exército morreu, acabou. Ninguém vai dar exército para um louco governar. Outra coisa, eu também não posso voltar para o meu passado, para a casa dos meus pais, para ir para trás das malhadas, nem pensar. O exército que está no meu encalço, eu treinei, e eu sei o quanto ele é bom. Vai me encontrar atrás das malhadas e vai me matar. E também não posso colocar em risco meus pais de voltar para casa. Porque esse exército vai matar a mim e a toda a minha família. Eu não tenho lugar para ir. Eu não tenho história para escrever mais, acabou para mim. Davi podia dizer para aqueles homens, olha, vocês estão querendo fazer alguma coisa, me chamam para chefiar? Eu não confio mais em homens, gente. Eu não confio mais. Porque vocês não sabem o que eu fiz por esse rei que quer me matar hoje. Vocês não sabem a vida que eu dediquei, o que eu tenho dado de mim. E ele não reconhecendo ainda quer me matar. Eu não confio em gente mais não. Não confio mais não. Davi podia dizer, olha, eu fui tolo, eu acreditei num profeta que chegou na casa do meu pai quando era um adolescente. Eu fui tolo de acreditar numa palavra profética que derramou um azeite lá na minha cabeça. Se eu estivesse na casa do meu pai, atrás das malhadas, estava tudo igual e eu não estaria sendo foragido e perseguido e envergonhado como eu estou sendo hoje. Não tem volta para mim, queridos, não tem. Não tem volta. Davi podia ter dito assim, vocês estão querendo alguém que cuide de vocês? Eu é que estou precisando de gente que cuide de mim. Eu é que estou precisando. Mas Davi não fez nada disso. Sabe o que Davi fez? Naquele dia, Davi escreveu o Salmo 34. Quando você lê o Salmo 34, querido, você acredita que o homem que escreveu esse salmo está no melhor momento da vida dele? O Salmo 34 é uma enxurrada de otimismo.
O Salmo 34 é uma declaração de otimismo. Como se tudo estivesse maravilhosamente bem, no lugar, alegria total. Olha como é o Salmo 34, eu vou ler alguns versículos. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ele tinha acabado de sofrer. Clamou esse aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Olha o versículo 17, vamos antecipar. Clama os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Quantas vezes você declamou: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra e os guarda? Quantas vezes você declamou? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Esse moço, ele escreveu isso tudo no pior dia da vida dele. Aí eu pergunto para você, por quê? Por quê? Porque não é a circunstância que determina a nossa vida e a nossa história. Não é o dia mau, não é o erro nosso, não é o momento difícil. Não é uma queda, não é uma perseguição. Não é a sua história, ela não é feita por um momento, por uma circunstância. O homem, ele é muito maior do que o seu erro. Um homem e uma mulher são muito maiores do que o seu erro. O erro é um momento circunstancial da vida dele. O erro é um momento passageiro. A história dele é muito maior do que o dia do erro dele. A história de um homem é muito maior do que o dia mau, do que o dia da perseguição. Eu acho que Davi olhou para o céu e viu uma lua lá em cima. Toda vez que eu olho para a lua, eu moro num condomínio chamado Casa da Lua. A gente vê a lua muito bonita lá de cima. É o lugar mais alto da cidade de Resende. Toda vez que eu vejo a lua lá em cima, eu penso, gente, essa lua que eu estou vendo com os meus olhos é a mesma lua que está no livro de Gênesis, não é outra. Essa lua é a lua que Adão viu, é a lua que Moisés viu, é a lua que Abraão viu, é a lua que José e Maria viram quando fugiram com a menina, é a lua que Davi viu na caverna de Adulão, é a mesma lua que eu estou vendo. E eu penso, é o mesmo Deus, é a mesma lua e é o mesmo Deus. Eu creio que quando Davi olhou para aquela lua, ele falou, olha Deus, eu não estou preocupado com o dia de hoje, não. Eu creio que o Senhor tem o amanhã para mim. Eu creio que o Senhor tem o livramento, eu creio que o Senhor tem a vitória, eu creio que o Senhor é quem diz que é, e que o Senhor fará o que o Senhor disse que fará, o Senhor não mente. Um dia o Senhor mandou um profeta para ungir a minha cabeça com óleo, e o Espírito falou para mim que o Senhor tinha algo grande para mim, e eu confio apesar da circunstância que eu estou vivendo, eu creio nisso. Eu creio que quando Davi se viu no pior momento da vida dele, cercado por 400 homens, endividados, amargurados, e eu acrescento, desesperados, Davi deve ter olhado e falado, olha, esse grupo é bom para começar um novo exército. Esse grupo é perfeito para eu começar um novo exército, porque aquele exército que me persegue eu não confio mais. E a hora que eu me tornar rei de Israel, porque eu me tornarei rei de Israel, porque Deus disse que vai ser assim, eu vou precisar de um exército. Então eu vou começar a treinar esse povo.
Eu vou começar a passar para eles o que eu sei de batalha, o que eu sei de guerra, porque eles vão ser os meus soldados. Sabe quem eles são? Os valentes de Davi. O maior exército que Israel já viu. É na adversidade, é no problema, é na luta, é na circunstância que você começa a ser forjado e começa a ser preparado para uma grande batalha na sua vida. Você não pode ser pequeno, tua força não pode ser pequena no dia da angústia. Você tem que ser forte. O que não causa a tua morte te torna mais forte. Se você ainda está vivo, tem um coração batendo aí, tum, 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 tum. A história não acabou. Tem muitas coisas para acontecer. Davi treinou aqueles homens que se tornaram os valentes de Davi, o maior exército que Israel já viu. Chegou o dia que Davi tornou-se rei de Israel. Saul morreu, demorou. Porque o kairós de Deus, o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Na nossa cabeça tinha que derramar o azeite num dia, no outro dia botar no palácio. Para Deus demorou 17 anos. Em 17 anos tudo aconteceu. Em 17 anos aconteceu a história do demoniamento de Saul, aconteceu Golias, aconteceu tudo, mas Saul continuou no governo. Davi foi preparando-se para um dia ser governante. A Bíblia fala que o dia que todo Israel, Judá, Jerusalém, todas as tribos ungiram Davi, ele tinha 30 anos de idade. 30 anos. Vamos imaginar que ele, por 15 anos, viveu tudo que eu te contei. Com 30 anos, ele foi ungido rei de Israel. Sabe quantos anos ele governou Israel? 40 anos. Eu quero dizer também para você que o tempo da humilhação é pequeno perto do tempo da honra. Ele teve humilhação por 15 anos, ou menos, mas ele teve honra por 40 anos. É mais que o dobro. O tempo da honra que Deus tem preparado vai ser mais que o dobro que o tempo da desonra, e vai ser no mesmo lugar da desonra. O que você precisa é confiar em Deus, só isso. Crer que Ele é quem Ele diz que é. Que Ele fará o que diz que fará. E que a tua batalha contra o inimigo, ela não é tua, ela é do Senhor. O diabo quer te derrubar, quer acabar com sua vida, quer destruir sua casa, quer destruir sua família, quer destruir seus bens, mas tem um maior do que ele que está em você. Quando você se alinha com o céu, independente das circunstâncias, o inimigo cai, queridos. Ele pode até vencer alguns rounds, mas no final da luta é você que está de mão levantada lá. É você que está de mão levantada. Eu quero terminar deixando para você princípio espiritual de luta espiritual. A luta não é contra a carne e o sangue. A luta não é com pessoas, contra pessoas. É contra os seres espirituais que usam pessoas. Você não lute mais contra seu filho, contra sua filha, contra sua esposa, seu esposo. Lute com os seres espirituais que estão destruindo a vida deles. Outro princípio espiritual: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O resultado final já está estabelecido no mundo espiritual. Não é o diabo que vence. Eu tenho 40 anos de batalha, nunca vi Jesus perder uma. Nunca vi. E outro princípio que eu quero te dar é de não descansar. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo precisa apanhar de você. Ele precisa saber que ele tem um opositor. Quando você abre a sua boca e diz: quem é esse incircunciso filisteu? O céu vem a seu favor. O céu se levanta a seu favor. E eu creio, queridos, que se aquilo que receberam aqui nos dias do seminário, mais aquilo que você está recebendo hoje, mais o que tem nos materiais,
você exercitar isso, você vai vencer todas as batalhas. Nenhum plano de Deus vai ser frustrado. O inimigo não vai tirar aquilo que Deus já programou e planejou para a sua vida. Ele vai tentar, mas ele não vai vencer. Eu creio nisso. Eu quero deixar para você o meu canal oficial no YouTube. É Tânia Tereza Oficial. Dê preferência para o canal, inscreva-se no canal. Quando você se inscreve no canal, você está dando valor para quem está sendo um instrumento de Deus para pregar as palavras que estão no canal. Muitas pessoas pegam os vídeos, colocam nos seus canais, mas elas não têm nenhum histórico de pregação, de cuidar de pessoas, de abençoar pessoas. Elas querem alguns benefícios de ter os seus vídeos no canal. Na verdade, elas nunca nem se apresentaram para dizer, eu sou fulano de tal que propaga os seus vídeos. Então, dê preferência para o canal oficial. Eu também tenho uma página no Facebook, que é Pastora Tânia Tereza. Eu tenho Instagram, @PRA Tânia Tereza. E eu tenho um site, pastorataniatereza.com. No site, todo o meu material está disponível numa loja virtual, todo. E também no site estão os eventos que eu faço. Seminários, tem o seminário Silk, que é o carro-chefe, que é um seminário intensivo de libertação e cura. Pastora Cristina já fez. Tem mais alguém aqui que passou pelo Silk? Mais uma, mais duas. Olha, já tem aqui quem testemunha. Mais 3, não é? Mais 4. É um seminário de 5 dias, de segunda a sexta-feira, palavra, 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 e atendimento individual. É realizado no interior de São Paulo, e aqui do Rio tem um ônibus que vai direto para o acampamento. Tem uma querida que faz esse translado à parte, não tem nada a ver com o seminário, mas é um serviço que você pode usar para chegar no seminário. Pastora Cristina foi de ônibus, né, pastora? Foi bom? Além de ficar todo mundo amigo dentro do ônibus, né? E eu espero você lá. Deus abençoe sua vida, rica e poderosamente. Eu quero fazer só mais uma coisa. Eu sei que o culto de domingo é um culto de celebração. Eu sou mestre, você vê que eu fico explicando a palavra. Mas eu também gosto de ganhar almas. Eu não gosto só de ensinar. Me alegra ver pessoas se entregando a Jesus. E eu quero te dar a oportunidade nessa noite, o pessoal do Instagram que está vendo ao vivo aqui, te dá a oportunidade de mudar do império das trevas para o reino da luz. De sair desse lugar onde o inimigo mata, rouba e destrói. E entrar no lugar onde você pode ter vida abundante. Sair do lugar onde o governo é de Satanás e entrar no lugar onde o governo é de Deus. E é muito fácil isso, você não precisa fazer nenhuma extra viagem. Você precisa apenas reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne, morreu no seu lugar, entregou-se para que você tivesse essa transposição do império das trevas para o reino da luz. É o jeito de você chegar a Deus. Muitas pessoas pensam que todos os caminhos levam a Deus. Leva, verdade. Mas não leva a Deus para a salvação. Para a salvação você precisa chegar como filho. Você não pode chegar diante de um juiz. Todos os caminhos levam para um tribunal, onde tem um justo juiz que vai julgar. Porque todo mundo está condenado. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. A palavra de Deus diz que ele riscou o escrito da dívida que era contra nós. Expôs Satanás ao desprezo. Como que é riscar o escrito da dívida? Imagina que você deve uma fábula num banco, 2 milhões de reais. Não tem como pagar. E aí alguém vai lá no banco e assina um cheque de 2 milhões de reais. Entrega para o gerente, fala, olha, está aqui. Esse cheque é para pagar a dívida da Tânia. A Tânia não tem como pagar. E eu vim pagar a dívida da Tânia. O banco acha ótimo, mas
O banco não pode receber a quitação da minha dívida por uma terceira pessoa. Eu disse que no mundo espiritual as coisas são legais. Eu falei isso nos 2 dias de seminário aqui. Tudo no mundo espiritual funciona dentro de leis. E pela lei, se eu sou devedor, o banco é o credor, temos um contrato, só nós 2 podemos mexer nesse contrato. Em direito disse que o contrato faz lei entre as partes. Uma terceira pessoa só pode liquidar a minha dívida se eu anuir. Anuência é concordância. Se eu disser que eu concordo, ela pode pagar minha dívida. Se eu disser que eu não concordo, ela não pode pagar minha dívida. Mas como assim, pastora? Pagar dívida é um negócio tão bom? Pois é, mas eu escolho para quem eu devo. E se eu quero dever para o banco e não dever para um particular? O banco eu negocio prazo, taxas, dou um imóvel para pagar parte da dívida, e pode ser que esse particular não queira negociar nada. Eu não quero ficar na mão de um refém de alguém, perdão. Então, o gerente do banco não pode liquidar a minha dívida sem a minha concordância. E ele manda me chamar. Tânia, apareceu um benfeitor que quer pagar a sua dívida. Você quer? Algumas pessoas dizem, eu vou pensar. Quando você fala, Jesus morreu na cruz no seu lugar para pagar a sua dívida, você quer? A pessoa diz, eu vou pensar. Vou pensar. As coisas do mundo espiritual acontecem pela palavra. Crer com o coração e confessar com os lábios. Quando você pergunta, você quer? A pessoa se posiciona publicamente, eu quero. Eu recebo, eu quero. E a partir desse momento ela se torna filha de Deus. Por isso que só tem um caminho que leva ao Deus Todo-Poderoso como Pai. É por Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um caminho leva ao Pai. É Jesus. E olha, queridos, eu funcionei como juíza há 10 anos. Eu sou juiz ainda, porque o cargo de juiz é vitalício, não acaba. Vitalício significa até a morte. Muitos juízes podem voltar, mesmo depois de aposentados. Como juíza no tribunal, as pessoas chegavam diante de mim, em silêncio, temerosas, cheias de reverência, me chamando de excelência, algumas com medo porque fizeram coisas erradas, apreensivas, qual seria o julgamento. Uma coisa é chegar diante do juiz, outra coisa é chegar diante do pai. Os filhos chegam e pulam no colo, beija, deita na cama, abre a geladeira. Chegar diante de Deus como Pai é ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E só tem um jeito de chegar diante do Pai, é através do Filho. Porque a Bíblia diz, ele veio para os seus não o receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só quem recebe Jesus se torna filho. Só quem recebe Jesus tem a dívida riscada. E eu não posso sair daqui sem oferecer esse Jesus. Para você e para quem está em casa. Centenas e centenas de pessoas estão ouvindo pelo Instagram. E eu quero oferecer Jesus para você também que está em casa. Entrega a sua vida para Ele. É Ele que pode mudar a sua história. É Ele que vai te dar a vida eterna. É Ele que vai riscar o escrito da dívida. É Ele que vai dizer, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Levanta a mão onde você estiver. Eu não sei se todos são já pessoas que fizeram isso um dia, mas se não fizeram e quer fazer nessa noite, 1, 2, 3 e já, faça agora. Venha para o Senhor. Você quer? Levante sua mão onde você estiver. Eu não vou... Tem alguém que levantou a mão aí?
Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui.